Com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e a nossa aula será diferente hoje, certo? Por quê? Porque nós vamos revisar alguns assuntos que já estudamos anteriormente, como tipos de linguagem e a tirinha, certo? Então, nesta aula, nós faremos uma revisão sobre esses assuntos e também veremos sobre o exercício, certo? Explicarei para vocês o exercício de fixação e o que deve ser feito nesse exercício, certo? Então, vamos lá revisar tipos de linguagem e tirinha. Bom, então comecemos a nossa aula com o assunto tipos de linguagem, certo? Bom, sabemos que existem três tipos de linguagem: a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Lembrando que os tipos de linguagem, eles são importantíssimos em um texto e, sobretudo, para a comunicação, certo? Quando eu digo que existe a linguagem verbal e a não verbal, quero dizer que existe a expressão por meio de texto, ou seja, palavras, e por meio de imagens. Vejamos a linguagem verbal. A linguagem verbal é caracterizada pela utilização de palavras, ou seja, isso pode acontecer na fala, certo? Eu uso palavras. E também na escrita, mas sobretudo nós analisamos isto na escrita, certo? Temos aqui o exemplo: é proibido fumar neste local, em que eu tenho um texto informativo, certo? E há somente o que? Palavras e que estão me comunicando algo, estão exprimindo uma ideia. Por isso é configurado como linguagem verbal, certo? Utilização de palavras apenas. A linguagem não verbal é caracterizada pela utilização de imagens, sons e dança, certo? Assim como outros elementos que são visuais e que eu consigo expressar o que eu sinto, o que eu quero comunicar, e há a comunicação. Lembrando que o objetivo da linguagem é haver comunicação, certo? De elementos, são elementos postos de tal forma que eu consigo entender e com isso há a comunicação, certo? E na linguagem verbal não há texto, certo? Somente imagem. Temos aqui um exemplo de linguagem não verbal. Esta imagem que eu consigo entender que se trata de viagem, certo? Por quê? Porque tenho elementos característicos desta situação, como um brinquedo, um pequeno avião ou um brinquedo, chaves, relógio, uma câmera fotográfica, bússola, certo? Temos aqui um passaporte, tênis, certo? Então, temos elementos que utilizamos em uma viagem, certo? Então, o conjunto desses elementos me indicam que esta imagem trata-se de uma viagem, certo? Da relação de estar se preparando para uma viagem. Então, o conjunto de elementos dessas imagens, certo? Elas me possibilitam entender o que está sendo comunicado, certo? E a linguagem mista é a junção das duas outras linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, na linguagem mista, há a presença tanto da linguagem verbal, ou seja, de textos, e da não verbal, o que quer dizer imagem, certo? Visual. Então, na linguagem mista, as demais linguagens, a verbal e a não verbal, elas virão como uma forma de se complementar, certo? Para que haja entendimento, um reforço daquilo que está sendo comunicado. Temos o exemplo: perigo, cerca elétrica. E aqui eu tenho linguagem não verbal e verbal, certo? Perigo, cerca elétrica é linguagem verbal, são palavras. Enquanto o raio se configura quanto linguagem não verbal. E observem como a utilização dessas palavras
complementadas com a imagem de um raio, dá ênfase naquilo que acontece, certo? Caso você chegue próximo ou toque na cerca, ou seja, você vai ser eletrocutado, certo? Então, dessa forma, há a linguagem mista, quando a linguagem verbal e a linguagem não verbal, elas são usadas de forma complementar, certo? Bom, vejamos agora alguns exemplos de tipos de linguagem. Trouxe a vocês a tirinha da Turma da Mônica e a história em quadrinho também, certo? Lembrando a diferença entre tirinha e história em quadrinho. A tirinha, ela é uma história curta, enquanto a história em quadrinho, ela possui vários núcleos, certo? De ações e se alonga, certo? Então, temos aqui a primeira delas, que diz o seguinte: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha, diz o Cebolinha, super irritado, certo? Então, aqui nós temos linguagem não verbal e linguagem verbal. Por quê? Observem o balão. No balão eu tenho textos, certo? Ou seja, palavras. E isso é caracterizado pela linguagem verbal. E tenho a linguagem não verbal pelos desenhos, certo? E observe como ambos estão se complementando, desenho e texto, certo? Então, você entende o que está acontecendo pela imagem, ou seja, pelos desenhos e pelo texto. Logo, nós temos o que? Linguagem mista, quando a linguagem verbal e a linguagem não verbal se complementam e aparecem, certo? Juntas. Temos também abaixo outro exemplo, André em Ao Pé da Letra. Toma, André. Ué, por que o André está pulando? Vai num pé e volta no outro, né? E banheiro. Tudo bem, André, mas vai num pé e volte no outro. Ô, careca, você não sabia que alguns autistas levam tudo ao pé da letra? Foi mal, André. Da próxima vez, vou ser mais claro. Claro. Então, aqui nós temos outro exemplo e segue a mesma ideia. Nós temos os textos que estão em balões, que são as falas das personagens, e temos os desenhos que complementam isso, certo? Complementam o que está sendo comunicado, o que está sendo dito pelas personagens. Então, aqui nós também temos a linguagem mista. E temos o último exemplo, o semáforo. E o semáforo, ele se configura como uma linguagem não verbal. Por quê? Quando nós estamos no trânsito, aquela pessoa que dirige, ela vai entender aquilo que diz o semáforo a partir das cores. Então, dependendo da cor em que o semáforo está, a pessoa ou vai seguir adiante ou vai parar, certo? Ou vai começar a frear. Então, vamos lá, começar a analisar o semáforo. O motorista sabe que ele deve prosseguir se o semáforo estiver verde. Quando o semáforo está no amarelo, ele sabe que tem que ter atenção e o que? Reduzindo a velocidade, porque o semáforo pode fechar. Ou seja, ficar vermelho. Isso significa que é para parar, certo? Então, através das cores do semáforo, eu consigo entender o que eu devo fazer no trânsito. Se eu devo prosseguir, se eu devo reduzir a velocidade ou se eu devo parar, certo? Então, desta forma, há a comunicação. Logo, eu tenho um tipo de linguagem, a linguagem não verbal. Por quê? Porque não existem textos, só o que? Cores. E isso também se configura como visual, vendo e assimilando, certo? Bom, nós estudamos primeiro, revisamos primeiro os tipos de linguagem para que pudéssemos falar sobre as tirinhas, certo? Então, as tirinhas, como nós sabemos, são histórias breves com um único núcleo, certo? Ou seja,
A tirinha, ela não se estende como as histórias em quadrinhos, que podem ocupar uma página inteira, certo? As tirinhas, elas tratam de um assunto que é logo finalizado em 3 ou 4 quadrinhos, certo? Além disso, as tirinhas, elas se originam das pinturas rupestres, certo? As pinturas rupestres, elas foram as primeiras formas de comunicação dos seres humanos. Então, nós temos aqui uma pintura rupestre em que eu consigo entender o que está sendo retratado. Aqui nós podemos ver que os homens eles estão caçando. E como eu sei que eles estão caçando? Por conta do arco, certo? Dos elementos que estão nas mãos deles. Então, dessa forma, eu consigo identificar o que eles estão fazendo. Eles estão caçando, certo? Então, as pinturas rupestres, elas retratam o cotidiano, certo? E nós sabemos que são impressões de muito tempo atrás. Então, as tirinhas, elas se originam das pinturas rupestres, certo? Na tirinha, nós teremos a linguagem mista ou a linguagem não verbal, certo? Por quê? Porque pode aparecer texto e imagem ou somente a imagem, mas nunca somente o texto, certo? Porque se houver somente texto, não é tirinha. A tirinha também tem um número reduzido de quadrinhos, como nós havíamos conversado quando disse anteriormente, que pode ter de 2, certo? 2, 3, 4 quadrinhos, mas não mais do que isso, porque a tirinha, o objetivo é que seja dito aquilo, certo? Um único núcleo, ou seja, somente algo é pautado, uma questão é pautada, certo? Forma de expressão e comunicação. As tirinhas, apesar de nos entreter, certo? E nos divertir, elas são formas de comunicação e de expressão, certo? Comunicação por quê? Porque eu posso saber o que está acontecendo no mundo, posso saber o posicionamento do autor, do que faz a tirinha, através do que ele expõe nela, certo? Temos aqui a tirinha que diz o seguinte: shampoo anti-queda. Funciona. Aqui nós temos, então, o personagem leva ao pé da letra o que diz o rótulo do shampoo. Shampoo anti-queda. E então ele sai voando, não cai, certo? Então aqui é uma tirinha que gera humor com as informações acerca do rótulo no shampoo, certo? Então, desta forma, nós temos os elementos das tirinhas, certo? São histórias breves, que contêm até 4 quadrinhos, se originam das pinturas rupestres, tem uma linguagem que é coloquial, subjetiva, certo? Então, dificilmente você verá uma tirinha em que há um rebuscamento. Por quê? Porque muitas pessoas sempre estão lendo tirinhas, assim como as histórias em quadrinhos, certo? E, por fim, trago a vocês o exercício que vocês farão, o exercício de fixação, certo? E nós iremos juntos analisar cada questão, certo? Irei esclarecer para vocês o que deve ser feito em cada questão. Aqui tem uma imagem e a partir da leitura dessa imagem, vocês irão responder as questões 1, 2 e 3. Vejamos então a primeira questão. Que tipo de linguagem foi empregada na imagem 1, que é esta aqui? É possível decifrar a imagem 2? Ou seja, é possível entendê-la? Sobre o que trata? Então, você vai dizer se é possível ou não entender o que está sendo comunicado na imagem e dizer o que
está sendo comunicado, sobre o que trata. Terceira questão, explique de que forma as linguagens empregadas na imagem 3 se complementam, certo? Então, vocês vão falar sobre a questão da linguagem mista, certo? Quarta, por que a pintura rupestre é importante para a compreensão da tirinha e seu significado? Ou seja, porque estudar a pintura rupestre, entendê-la, é importante para compreendermos a origem, o surgimento da tirinha, certo? E da expressão e da comunicação dela, certo? Quinta questão, é correto afirmar que a tirinha é uma forma de expressão, crítica e leitura de mundo? Ou seja, eu posso afirmar que na tirinha há a expressão do artista e que ele pode fazer uma crítica a alguma temática, a algum assunto, e a leitura de mundo dele, ou seja, como ele percebe o mundo, a percepção dele. E você vai dizer por quê. Ou seja, você vai dizer sim ou não e dizer por quê. Certo? É isto e até a próxima aula.